Gravação iniciada. Okay. Retomando então os julgamentos da sessão do dia 14 de dezembro, da primeira turma da segunda Câmara, terceira sessão. A partir do item 11 até o item 15, da mesma pessoa jurídica, Companhia Açucareira Central Sumaúma. Relatoria, conselheiro Márcio Costa. Com a palavra, Márcio. Presidente, sim. Eu vou relatar o item 12, que é igual ao item 11, 13 e 14. Ok? Sim. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório que homologou parcialmente as compensações consignadas nas decomps finais. São várias decomps, né? Finais 1846, 0789, 6586, 4773 e 8068. Segundo o despacho decisório recorrido, a insuficiência de crédito que levou à parcial homologação daquela decomp decorreu do parcial reconhecimento ao direito creditório no bojo dos autos do processo final 2011-51. Manifestação de conformidade, apresentada em maio de 2011, o contribuinte sustenta, no seu entender, que não merece prosperar o despacho decisório na parte em que não homologou as compensações da empresa e que merece ser reformado na parte em que gozou os créditos da empresa, baseado no despacho decisório proferido no processo final 2011-51 e nos resultados do MPF final 001147, pelas razões sintetizadas a seguir, no qual vou me abster de ler, porque irei tratar esses pontos no voto. Requer reforma do despacho decisório proferido no processo final 2011-51, que originou o presente processo administrativo final 2011-18, para homologar totalmente as compensações sobre exame. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba julgou improcedente a impugnação no acordo de folhas 2012-2016, e a decisão foi assim emendada, no qual transcrevo. E vou de vênia para ler a emenda. O indeferimento do pedido de ressarcimento implica a não homologação das declarações de compensação a ele vinculadas, sendo incabível discutir nos processos relativos às compensações questões que já se tornaram preclusas no processo concernente ao pedido de ressarcimento. Insatisfeita com a decisão, a empresa contribuinte apresentou o recurso voluntário, as folhas 220 a 222, com o seguinte argumento: merece ser afastada a preclusão, provido o presente recurso voluntário, de modo a reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, que, sob fundamento de preclusão, deixou de apreciar o mérito dos argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida pela DRJ em atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do processo administrativo fiscal. É o relatório. Posso passar por voto, presidente? Pode pôr voto, por favor. O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. A pedido de nulidade da decisão de piso, que em que pese seja causa de análise preliminar, trata-se de alegações que já se confundem com o mérito. Segundo o despacho decisório recorrido, a insuficiência de crédito que levou à parcial homologação daquela decomp decorreu do parcial reconhecimento ao direito creditório no bojo dos autos do processo 2011-51, que tratou do pedido de ressarcimento. O
O processo número 2011-51 trata de pedido de ressarcimento de crédito de exportação da COFINS não cumulativa relativo ao quarto trimestre do ano de 2005, correspondente ao pedido eletrônico de ressarcimento PER número final 09004, transmitido em 2 de março de 2006, com saldo passível de ressarcimento do crédito exportação da COFINS não cumulativa, consubstanciado no pedido eletrônico de ressarcimento do PER final 09004, no valor de R$ 27.758,85, conforme parecer nas folhas 25/27. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente porque o julgador de piso alegou preclusão de toda a matéria de defesa, visto que as razões pela não homologação das compensações tratadas nestes autos são decorrentes do indeferimento parcial do pedido de ressarcimento do processo final 2011-51, e que naqueles autos não houve impugnação, logo operou-se a preclusão. Em sede de recurso voluntário, a recorrente sustenta que a preclusão merece ser afastada em razão do artigo 66 da N 900 de 2008, facultar a apresentação da manifestação de inconformidade ou despacho de não homologação da compensação ou indeferimento da restituição, no qual transcrevo o texto aqui. No entanto, ao contrário do decidido pela DRJ, não é que se falar em preclusão quando se trata de PAF, distintos, na medida em que cada um é apreciado individualmente pela DRJ e pelo CARF, que costumeiramente sequer reconhecem a conexão entre cada um desses processos. Tanto isso é verdade que o artigo 66 da IN 900, atualmente reproduzido pelo artigo 135 da 1717 de 2017, é categórico quando assenta que é facultado ao contribuinte, ciente da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou ainda da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele efetuado, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou não homologação da compensação. Equivoca-se o recorrente na interpretação do aludido artigo que dispõe o contribuinte tem a finalidade de recorrer ou não das decisões proferidas em sede de despacho decisório. Isso porque não há uma obrigatoriedade em apresentar a manifestação de inconformidade, visto que pode o contribuinte optar por deixar de transitar em julgado a decisão administrativa, caso concorde com as conclusões da fiscalização. Nesse passo, resta evidente que a faculdade de recorrer não se estende à utilização do prazo inicial para a apresentação do recurso, pois não cabe ao recorrente decidir se apresentará suas razões de indignação sobre uma decisão ou outra, sob pena de preclusão, como ocorrido no presente caso, o que per se afasta a vinculação por decorrência. Tendo ocorrido procedimento de apuração quanto ao crédito solicitado via ressarcimento no processo final 2011-51, era nesse processo que caberia o debate sobre a legalidade ou não das glosas. Torna-se inviável tratar de tais assuntos no presente processo. Acrescento ainda que neste processo de compensação, que ora se julga, não há instrução probatória necessária para análise das alegações da manifestação de conformidade, que em verdade buscou convencer o julgador dos motivos que teria direito ao ressarcimento solicitado em outro processo, o qual, conforme constou na decisão recorrida, teve ciência da decisão em momento anterior e não recorreu. Quanto à ausência de impugnação nos autos do pedido de ressarcimento, o recorrente não discorda, visto que em seu recurso voluntário, nestes autos de compensação, impugna apenas a preclusão atribuída pelo julgador de piso. Nesse sentido, entendo que assiste razão ao julgador de piso ao declarar que as razões da manifestação de conformidade apresentadas contra a decisão que não homologou as compensações são na matéria objeto do pedido de ressarcimento, cujo despacho decisório não foi impugnado, ocorrendo, de fato, a preclusão. Diante do exposto,
nego provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Eu estou vendo aqui o processo de crédito, teve ciência e mas não houve, né? Não houve a manifestação de inconformidade no 1151. E os créditos que lá foram tratados, ele quer discutir agora nos processos de compensação. Ok. Podemos iniciar a votação, Elcio? Com a palavra. Inclusive, lá no processo do crédito, né, da ressarcimento, tem um despacho da autoridade administrativa falando, ele não impugnou, arquive-se, né, sei lá. Então, acompanho o relator. Leonardo? Com o relator. Marcos? Acompanho o relator. Laércio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 12 da pauta, final 2011-18, aplica-se ao 11, 13 e 14. É isso, Márcio? Perfeito, presidente. 11, 13 e 14 tem a mesma decisão do item 12. Então, resta o 15. Isso, processo final 2011-13. Então, em decorrência da ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram lavrados os seguintes autos de infração, em que são exigidos 29.861 de COFINS não cumulativa, além de multa de ofício de 75 encargos legais em face da insuficiência de recolhimento da contribuição relativa ao mês de julho de 2006, que são exigidos 6.727,09 de PIS não cumulativo, além da multa também de ofício de 75, em face da insuficiência de recolhimento relativa ao mês de julho de 2006, e segundo o termo de encerramento da ação fiscal, de folha 16 a 31, a empresa, Companhia Açucareira Central Sumaúma, tem como objeto social a produção de açúcar, sujeita a incidência não cumulativa, e a produção de álcool para fins carburantes, no período fiscalizado sujeito a incidência cumulativa. Explica, na sequência, o procedimento fiscal realizado, as intimações feitas ou os arquivos digitais e documentos fiscais e contábeis solicitados, após passa a relatar as irregularidades detectadas no tópico intitulado Análise dos Créditos Informados utilizado pela empresa no DACOM 2006. No tópico 5, auto de infração e suficiência de recolhimento de PIS e COFINS não cumulativo, formalizado no processo final 2011-13, a autoridade fiscal explica que na competência de julho de 2006, os créditos deferidos não foram suficientes para deduzir toda a contribuição devida, ocorrendo insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS não cumulativos. Informa que elaborou planilhas contendo todos os valores devidos de PIS e COFINS por mês com abatimento dos créditos apurados, de modo a demonstrar que no mês em referência restou um saldo a pagar das contribuições. Cientificada em 20 de junho de 2011, a contribuinte apresentou impugnação em 20 de setembro de 2011, alegando em síntese o seguinte: da imutabilidade dos saldos das DACONs até junho de 2006, ocorrência da decadência para aferição das informações fiscais, do correto método da apuração do crédito presumido, da impropriedade das glosas de crédito de insumo. Afirma que a produção de bens ou produtos destinados à venda
de que fala nos artigos 3º da Lei 10.637 e 10.833 está integrada, basicamente, em 3 esferas: a produção ou compra de cana-de-açúcar, o corte, carregamento e transporte, próprio ou prestado por outras pessoas jurídicas de cana-de-açúcar produzida ou adquirida no campo para a fábrica, transformação de cana-de-açúcar em açúcar e álcool. Segue explicando seus motivos. Da ofensa do artigo da Lei 10.637, da 10.833, das glosas de crédito com despesas com arrendamentos rurais, no qual irei tratar com detalhe no voto. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba julgou improcedente a impugnação no acórdão de folhas 363-377 e a decisão foi assim emendada, no qual transcrevo. Insatisfeita com a decisão, a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: razões de anulação do auto de infração, preliminarmente da imutabilidade dos saldos da COM até junho de 2006, ocorrência da decadência para aferição das informações fiscais, do correto método de apuração do crédito presumido, da impropriedade das glosas de crédito de insumo, glosa de crédito com despesas de arrendamentos rurais e ofensa aos artigos, ao artigo 3º, parágrafo 4º, da 10.637 e 10.833. É o relatório. Onde eu voto? Recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade, alegando preliminarmente decadência e nulidade do auto de infração. Nos termos que consta na autuação, a insuficiência do recolhimento se deu porque a empresa havia descontado crédito não cumulativo sobre as seguintes despesas: de bens adquiridos que não se enquadrariam como insumo, de bens sujeitos a alíquota zero, de insumos vinculados exclusivamente a receitas não cumulativas, como insumo de montante que deveria ser acreditado via depreciação, em duplicidade de algumas notas fiscais, de serviços de manutenção de veículos leves, de despesas de aluguel do prédio rural, extemporâneo de fretes, o que não poderia ser feito. Dentro dessas premissas, passei a considerar o conceito de insumo, no qual eu vou me abster de ler, né, porque já o colegiado já mais do que debruçou sobre esse conceito, e passarei a tratar das preliminares. Da imutabilidade do saldo do DACOM até junho de 2006, ocorrência da decadência para a aferição das informações fiscais. Sobre esse tópico, o acordo recorrido destacou que, desse modo, qualquer contribuinte que postular o direito ao crédito não conterá de imediato, sendo necessário que haja o reconhecimento formal de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos administrativos. Quanto à análise dos dados informados em DACOM, também não existe o lapso temporal de 5 anos para a aferição pela Receita Federal do Brasil dos valores ali informados. O que não pode é a Receita Federal, com base na glosa de créditos de não cumulatividades informados no DACOM, lançar tributo não pago, mas que já se encontra decaído. Em outros termos, a análise das informações prestadas em DACOM é absolutamente legal. A recorrente defende que há nulidade no julgamento visto ter que ser considerada a decadência. No caso em Lissa, resta claro que para chegar à suposta conclusão de que houve insuficiência de pagamento do PIS e da COFINS, em julho de 2006, a fiscalização alterou os saldos dos créditos informados nos DACOMs. Portanto, a recomposição dos DACOMs, feitas em apurações encerradas há mais de 5 anos, não poderiam acontecer, porquanto
as informações de tais períodos estão acobertadas pela decadência. Então, o que equivoca-se o contribuinte em utilizar o prazo decadencial previsto no CTN para a constituição de crédito tributário, o qual não se confunde com o prazo de 5 anos previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da 9430, de 96, no qual transcrevo. Logo, no prazo de análise da declaração, que é de 5 anos, a autoridade fiscal pode deduzir os créditos que entender indevidos ou não comprovados, observando este limite temporal para que a administração assim reveja documentos e cálculos para apuração da certeza e liquidez dos créditos pleiteados, mesmo relativamente a período já alcançado pela decadência do direito de lançar tributos. Por esta razão, entendo não haver nulidade e rejeito a preliminar de decadência. Passando para o mérito, a primeira rúbrica, despesa a ser tratada aqui, é do correto método de apuração do crédito presumido. Sobre esse tópico, o acordo recorrido destacou que, no mês em análise, julho de 2006, não houve apuração do crédito presumido da agroindústria pela interessada, conforme da CON, no mês entregue pela interessada, no demonstrativo do mês. A autoridade fiscal demonstra que não houve compras de cana-de-açúcar neste período de apuração, fato não questionado pela manifestante. Portanto, tal questão não diz respeito ao mês de análise. Por outro lado, no processo relativo à manifestação de conformidade, apresentada a conta de deferimento parcial do PER, do trimestre que engloba o mês em referência, demonstrou-se que o procedimento fiscal está correto, uma vez que foi feito levando-se em consideração a relação percentual entre as receitas cumulativas e as receitas não cumulativas, de modo que concedê-los somente sobre as aquisições de cana-de-açúcar, que se transformou em açúcar. A recorrente defende que, todavia, o entendimento da fiscalização não tem respaldo no texto dos parágrafos da 789 do artigo 3º da 10833. À luz dos dispositivos parágrafos acima transcritos, percebe claramente que a utilização do método apropriado direto ou do rateio proporcional diz respeito aos créditos de PIS por fins não cumulativos elencados no artigo 3º. Ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, no artigo 8º da 10.925, não determina a mesma forma de sua apuração regradas pelos parágrafos já citados. De antemão, me parece incontroverso que a recorrente produz mercadoria de origem vegetal, considerando a cana-de-açúcar como uma grama comestível, enquadrando-se no que preconiza o artigo 8º da 10.925, e assim poder haver apurar crédito presumido desde que observados os demais requisitos para a apuração do crédito. Há uma evidente discordância por parte da recorrente, que entende que os créditos presumidos não estão sujeitos a rateio, prática adotada pela fiscalização, que assim o fez para as aquisições de cana-de-açúcar, considerando a relação percentual entre as receitas cumulativas e as receitas não cumulativas, de modo a concedê-los somente sobre as aquisições de cana-de-açúcar que se transformou em açúcar. O direito ao crédito presumido, instituído para buscar concretizar a neutralidade fiscal na cadeia do agronegócio, não deve ser interpretado restritivamente como um benefício, eis que este decorre da própria não cumulatividade, tal como ordinário previsto no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Como se sabe, os créditos das contribuições do PIS e da COFINS podem somente ser apropriados pela contribuinte em relação à receita bruta não cumulativa, sendo que, na hipótese de que a empresa auferir receitas nos dois regimes, cumulativo e não cumulativo, o crédito da contribuição deverá ser apurado em conformidade com os dispositivos nos artigos 3º, parágrafo 7 a 9 das leis 10.833 e 10.637. Isso porque, em relação às aquisições de cana-de-açúcar pela empresa requerente, insumo este comum às atividades da empresa,
o rateio entre as receitas de venda de açúcar e álcool para fins carburantes, tais receitas estão sujeitas a dois regimes diferentes, não cumulativo e cumulativo. A mais disso, vale ressaltar que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica, ou seja, na realidade, a empresa deveria inicialmente ter feito o rateio proporcional em relação às receitas cumulativas e não cumulativas, para depois aplicar a alíquota correspondente. Dessa forma, cabe à fiscalização apurar os valores devidos de crédito presumido após o rateio proporcional da cana-de-açúcar adquirida por pessoas física e jurídica. Por fim, este auto de infração foi lavrado em face da insuficiência de recolhimento da contribuição, relativos ao mês de julho de 2006, e que, segundo consta nos demonstrativos, não houve apuração de crédito presumido para as atividades agroindustriais da agroindústria pela interessada. Diante do exposto, entendo não haver óbice ao método de apuração do crédito presumido adotado pela fiscalização, normalmente não haver valores informados de crédito presumido nas fichas do DACOM. É como eu voto, presidente, para esse item. Eu não sei se a gente prossegue e depois profere os votos. Não, eu acho que pode. Prosseguir? Ok. Bom, a parte de insumo. Bom, você já vai direto às despesas, né? Isso. Agora, da impropriedade das glosas de crédito de insumo. Inicialmente, destaco que acima tratei do conceito de insumos atualmente adotado pelo CARF, ao qual estou vinculado, que reproduz o julgado pelo STJ no RESP 1221-170, que consignou a ilegalidade das instruções normativa 247 e 404. Nesse passo, passamos à análise do que constou no acordo recorrido. Nesta questão, importante inicialmente destacar que o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens adquiridos de pessoas jurídicas e aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou serviço destinado à venda. Tal comando está reproduzido no artigo 66 da IN 247 e artigo 8º da IN 404. A recorrente defende que, efetivamente, os veículos leves, cujas despesas com peças e serviços foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por agrônomos para acompanhar a produção de cana-de-açúcar, distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializado pela usina, isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da agroindústria, ora autuada. Quanto ao material utilizado no laboratório, engloba-se também na produção da usina, pois é no laboratório que são feitas análises da qualidade da produção do açúcar, do álcool e da cana-de-açúcar, essenciais para a venda dessas mercadorias. No que diz respeito ao material de limpeza, como soda cáustica, estopa, cloro, importa destacar que são produtos que são utilizados para a manutenção e limpeza da indústria do contribuinte, e não dos seus estabelecimentos administrativos, o que não foi observado pela fiscalização. O mesmo raciocínio se aplica aos casos das ferramentas, as quais sofrem desgaste quando entra em contato com a matéria-prima produzida pela empresa a ser industrializada, ou com o maquinário da indústria. Finalmente, equivoca-se a fiscalização ao glosar o serviço de transporte de seus empregados para o local da produção, lavoura da cana ou fábrica, prestado por pessoa jurídica, considerado que é inequívoco que se trata de serviços vinculados à produção. Diante esse contexto de controvérsias, passo a analisar a rúbrica Veículos Leves. No que se refere às despesas com peças e serviços em veículos leves utilizados por agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar,
entendo que não se trata de atividade essencialmente relevante ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa, e sim de uma forma de viabilizar o transporte de funcionários para fiscalização, e nesse mesmo sentido vem sendo decidido no CARF. Transcrevo trecho do Acordo 3401-007-237 do relator Carlos Henrique de Seixas. Eventual reconhecimento deste emprego como essencial ao desenvolvimento da atividade canavieira e, portanto, como insumo, dependeria de prova técnica que demonstrasse não só a essencialidade, mas também a extensão do emprego deste veículo na atividade, posto que sazonal. Sendo assim, entendo por manter a glosa relacionada a despesas com peças e serviços em veículos leves. Material de laboratórios. Se refere às despesas com materiais de laboratórios, entendo que a atividade da empresa exige controle de qualidade rígidos, sem os quais a empresa não poderia manter a sua produção. Sobre o tema, há entendimento no CARF quanto à possibilidade de crédito, conforme se verifica no Acordo 3201-005-725, de relatoria do ilustre conselheiro Leonardo Macedo. Jurisprudência também do CARF nesse sentido, né, onde dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool às aquisições dos seguintes bens: laboratórios industriais, microbiológico, laboratórios de hipotesia, laboratório de, esse nome aqui, metazia, laboratório de teor de sacarose. Nesse contexto, vou reverter a glosa de custos relacionados a gasto com materiais de laboratórios. Passo a analisar material de limpeza. Se refere às despesas com material de limpeza, a recorrente alega que não são produtos utilizados para a manutenção de limpeza da indústria. A recorrente alega que são produtos utilizados para a manutenção de limpeza da indústria. O tema foi abordado pelo julgado paradigma do STJ, acima citado, bem como vem sendo adotado pela terceira Câmara Superior do CARF, conforme se verifica no Acórdão 93.03009.657, de relatoria do conselheiro Dr. Rodrigo Poças. Os custos de despesas incorridos com paz, com frete entre estabelecimento e com material de limpeza e de desinfecção se enquadram na definição de insumo dado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim por força do parágrafo 2º do artigo 62 do RICARF, gera o crédito da contribuição passiva de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal. Sendo assim, voto por reverter a glosa das despesas relacionadas a produtos de limpeza utilizados na indústria. Ferramentas. No que se refere às despesas com ferramentas, maçarico de corte, disco de corte, facões, soldas elétricas e etc., já decidi em processo similar, no qual proferi o voto favorável a reverter a glosa no Acórdão 3201-007-023, oportunidade em que citei a jurisprudência do CARF. Trecho desse acordo, quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo mobilizado, passíveis de creditamento via depreciação e considerados demais requisitos legais, elas também sejam a geração de crédito de contribuição. Nesse passo, opto por reverter as glosas relacionadas às despesas com ferramentas utilizadas no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa. Passo a analisar agora o serviço de transporte de seus empregados.
se refere às despesas com serviços de transporte de seus empregados para o local da produção, lavoura da cana ou fábrica, prestado por pessoas jurídicas, diz ser inequívoco que se trata de serviços vinculados à produção. Nesse sentido, acompanha o entendimento que já vem sendo adotado na jurisprudência do CARF, que tem decidido que não há decisão de crédito sobre o insumo não previsto na lei, conforme despesa para transporte coletivo de funcionário. Inclusive, trago parecer normativo COSIT número 5, no qual destaco o trecho que trata especificamente desse tema. Entendo ser pertinente observar que as despesas aqui tratadas está relacionada ao serviço prestado para transporte de empregados, sendo essa uma despesa que viabiliza a atividade de mão de obra da empresa e, portanto, não está intimamente ligada ao processo produtivo, bem como não se trata de insumo essencial e relevante para a industrialização do produto fim. Dentro desse contexto, mantenho a glosa das despesas de serviços de transporte coletivo de funcionários. Da glosa de crédito com despesa com arrendamentos rurais. Sobre esse tópico, o acordo recorrido destacou que somente geram direito ao crédito de PIS e COFINS os gastos decorrentes de contratos firmados com pessoa jurídica e que versem sobre o aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e não em terras arrendadas. A recorrente defende que, com efeito, a expressão prédio vem do latim prédio, que significa propriedade rústica, conforme o dicionário Aurélio. Na linguagem jurídica, é denominação genérica de toda propriedade imóvel, urbano ou rústica, térrea ou edificada. Portanto, gera direito ao crédito de PIS e COFINS nos termos do inciso 4º do artigo 3º da Lei 10.833/2003, o arrendamento de imóvel rural. A glosa se deu pelo entendimento de que o crédito se aplica somente sobre o aluguel de prédio utilizado nas atividades da empresa e não em terras arrendadas. Trata de entendimento equivocado, visto que as terras arrendadas também estão abrangidas pelo conceito de prédios, e neste sentido, há entendimento do CARF, cito o acordo 34.02.004.076, de relatoria do ilustre conselheiro Diego Diniz, quando, com razões para decidir, disse, trago o trecho aqui, se pagos a pessoa jurídica e utilizados na atividade da empresa, o aluguel de imóvel rural dá direito ao crédito previsto no artigo 3º, inciso 4, das leis 10.637 e 10.833. Diante o exposto, voto por reverter as glosas das despesas com arrendamento rurais. Passando para a próxima rúbrica. Ofensa ao artigo 3º, parágrafo 4º, das leis 10.637 e 10.833. A recorrente defende o seu direito ao aproveitamento de créditos extemporâneos, visto que tal prática é prevista nos artigos 3º, parágrafo 4º das citadas leis. Discorre o termo de encerramento de ação fiscal quanto ao item 3.5, despesas armazenais de frete nas operações de vendas. Com tais créditos se referem a períodos de apurações anteriores, são créditos extemporâneos, não podem ser apurados no DACOM de 2006. Estes créditos deveriam ter sido apurados nos DACOMs 2003, 2004 e 2005. Se por algum motivo a empresa esqueceu de apurar créditos em janeiro de 2006, quando constatado o fato, procederia à retificação dos DACOMs correspondente aos períodos específicos. Sobre esse tópico, o acordo recorrido destacou: se faz mister
a retificação tanto dos demonstrativos de apuração das contribuições da COM, quanto das despesas de créditos da DCTF referente a cada um dos meses que haja modificação na apuração da contribuição para o PIS e COFINS. A retificação do DACOM para o aproveitamento correto dos créditos a que se refere, a que se tem direito, é dever da interessada, já que tal demonstrativo apenas espelha os controles contábeis e fiscais somente a interessada possuir. A recorrente defende que, atenta contra a literalidade do artigo 3º, parágrafo 4º da 10.637 e 10.833, a parte da autuação que impediu que a empresa utilizasse extemporaneamente os créditos legítimos seus. Como bem ratifica a decisão ocorre, a apuração dos créditos extemporâneos não é vedada. Contudo, as retificações das declarações tributárias devem ser observadas. Logo, a vedação a créditos se deu por ausência de observação por parte do contribuinte quanto à correta informação a ser retificada nos referidos da CONS nos respectivos anos. A fiscalização observou, ao meu ver, corretamente, o que é condição para o creditamento, ou seja, que o contribuinte informe no DACOM todas as operações que influenciem a apuração do valor devido das contribuições, sendo que tal demonstrativo precisa ser apresentado antes da análise do pedido de ressarcimento por parte da autoridade administrativa competente. Sendo assim, entendo que nesse ponto o acordo recorrido deve ser mantido. Então, passando para o dispositivo, diante do exposto, rejeito a preliminar e no mérito do parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as doses com as seguintes despesas: material de laboratórios, produto de limpeza utilizado na indústria, ferramentas utilizadas no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa e arrendamentos rurais. É como eu voto, presidente. Ok. Bom, são duas preliminares, né? A de decadência e de nulidade. Isso aí, alguém é contra? Todos acompanhando o voto do relator em relação a essa matéria? Tá. Aí a segunda matéria, voltando, a questão do rateio, né? Para mim ficou bem claro. Isso, do tópico do crédito presumido, a questão do rateio. Perfeito. Ok. Alguém discorda do relator na matéria? Alguém necessidade de debate? Não, né? Então, aí a questão agora é ir em cada uma dos itens de glosa, revertido ou mantido. Veículos leves. Ficou claro que são veículos utilizados por agrônomo. E aí as despesas com manutenção dele. Eu mesmo já proferi voto nesse sentido de que onde se encaixa os créditos, porventura, concedidos em relação a veículo, é quando está se falando em máquinas e equipamentos. Né? E no caso aqui, o veículo, ele não é a utilização dele não se equipararia a uma máquina ou equipamento. Elcio, em relação a veículo. Esse dado aí eu diria assim, sensível, né? Porque tem toda aquela discussão da fase agrícola e a fase industrial, né? Isso aí seria a fase agrícola, né? Mas aí, pelo voto do relator, ele demonstra aí que eu acho que ficou um argumento bem fraco, né? Para o agrônomo acompanhar, eu achei muito fraco o argumento. Então, assim, eu acompanho o relator. Ok. Leonardo.
Presidente, no tópico com a devida vênia, eu vou divergir. Eu entendo que esse acompanhamento por agrônomos consiste em um dispêndio essencial, atividade produtiva, é uma usina, né, uma açucareira. Há um precedente da turma, em caso similar, entre relatoria do conselheiro Charles Maier, uma decisão proferida no final do ano passado, inclusive julgar, é um recurso repetitivo. O paradigma é o acórdão 3201-006-198, em que nós concedemos o direito ao crédito em relação aos dispêndios com veículos leves, manutenção, gastos em relação a esses veículos utilizados na fase agrícola ali, e eu entendo que esse acompanhamento por agrônomos se enquadra no conceito aí. Então, nesse ponto, eu reverto a glosa. Eu estou tentando abrir aqui, esse acordo, não deu. Eu vou tentar abrir o acordo. Você tem o acordo aberto ou não? Tenho. Eu fiquei curioso para ver o acordo. Mas, Marcos, já pode se posicionar se quiser nesse item. Eu tenho dúvida se ele consegue realmente separar esse veículo leve, que é utilizado apenas por agrônomo, por que não pela parte administrativa e por outros funcionários que não relacionados diretamente à produção. Mas, de qualquer forma, considero como serviço de transporte e acompanho o relator. Ok, Marcos acompanhando o relator. Laércio. Acompanha a divergência. Pedro. Presidente, nesse caso, eu acompanho o relator. Foi um argumento meio jogado assim, sem muitas provas nesse sentido, né? Questão fática com relação ao dispêndio, ela não é certa nesse caso, né? Líquida e certa nesse caso. Deveria ser. Eu acho que existem dúvidas a respeito da utilização realmente desses dispêndios com veículos leves nesse caso específico em que ele alega que é para o transporte de agrônomo. Se tivesse comprovado de forma inequívoca... Nesse sentido, conselheiro Pedro, eu tinha outros acordos até para citar para este tópico, mas selecionei este que eu citei justamente porque ele toca nesse ponto que você está dizendo, né? Porque o eventual reconhecimento deste emprego como essencial ao desenvolvimento da atividade canavieira e, portanto, como insumo, dependeria de prova técnica, demonstrasse não só a essencialidade, mas também a extensão do emprego deste veículo na atividade, né? Então, eu até selecionei isso por conta disso também. Achei, como disse o conselheiro Elcio, que ficou vago essa questão do acompanhamento na produção. Presidente, se me permite só uma observação com relação a esse tópico, é que a própria decisão recorrida diz que os veículos leves são utilizados por agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar. Sim. Então eu estou entendendo que daí é uma matéria, isso daí seria uma matéria em controvérsia. Seriam os veículos leves utilizados por agrônomos. Então a própria DLJ concorda? A própria DLJ, a folha 11, nenhum parágrafo faz a seguinte assertiva. Nesse contexto, os veículos leves que são utilizados por agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar
não são bens diretamente utilizados no processo produtivo. Então, ela considerou que os veículos leves utilizados por agrônomos não são bens diretamente utilizados no processo produtivo. Mas, pelo que eu entendi, ela não está falando que está comprovado ou que é incontroverso. Eu acho que ela está tratando da matéria. Exatamente, eu concordo com o Pedro. Porque o argumento para negar foi que não encaixaram, não tinha autorização legal, né? Então, assim, considerou só a alegação dele, gasto com agrônomo. Isso para eles não era importante. E bastava a falta de previsão legal nesse sentido. Mas daí eu entendo que deveria ter sido consignado na decisão que não foi provado. A partir do momento que consigna que os veículos leves são utilizados por agrônomos para acompanhar a produção, falhou a DRJ. Com certeza, deveria ter. Aí ela deveria ter dito que não houve prova de que os veículos leves utilizados não eram por agrônomos. Mas como ela estava diante das INs, né, 247 e 404, isso não ia ocorrer mesmo. Aí vai... Quem que está dizendo isso? Tem um excerto aqui de quem é. O excerto... é do recurso, né? Ela está insistindo no emprego, na essencialidade do desenvolvimento da atividade, né? Aí a questão de essencial na produção, né? Que o que ele faz aí é uma vistoria, é uma linha tênue aí de delimitar o que, se o veículo utilizado ele está servindo à produção, e aí a fase agrícola, ou não, e em que sentido que isso aí seria, porque tudo na atividade econômica é essencial. Você vai dizer a própria contabilidade, o setor contábil, o setor administrativo é essencial, mas não diretamente aquele tipo de produção, porque aqui a essencialidade é do veículo, do uso do veículo na fase agrícola. E aí também eu firmo posição de que, no caso, não seria. Bom, a divergência, Pedro, você está com a divergência, você havia manifestado primeiramente acompanhando, depois... Não, presidente, eu tinha batido o olho no recurso voluntário, agora olhei de novo, e é um argumento en passant, não tem profundidade. Eu acompanho o relator. Eu também nesse item estou acompanhando o relator, então em relação aos veículos leves, manteve-se a glosa, vencido com os conselheiros Leonardo e Laércio. Material de laboratório, acho que esse não há muito problema, né? Acho que a gente já tem votado e acompanhado. Inclusive, Marco, né? Então, alguém contrário à reversão da glosa em relação a materiais de laboratório? Não. Então, revertida a glosa, material de laboratório por unanimidade. Material de limpeza, acredito também seja no mesmo sentido. Estou errado, Marcos? Não, né? Nós também revertemos a material de limpeza, que é o material de limpeza utilizado em equipamentos da produção. Ferramentas, está bem descrito aí que tipo de ferramentas são, e também está se revertendo a glosa. Imagino que também não há divergência nesse item, né? Tá. Por fim, serviço de transporte de seus empregados. Eu estou entendendo aqui que não está caracterizado que haveria uma diferenciação, né, para aqueles que concedem no transporte de trabalhadores da sede da empresa à área de cultivo, aqueles que dão crédito nesse sentido, eu entendo que aqui não ficou caracterizado isso aí, porque a própria empresa fala, né, os empregados da produção ou da lavoura ou da fábrica, né? Mas aí esse tópico é mais sensível, é melhor eu passar um a um. Elcio, serviço de transporte. Transporte empregado, né?
eu vi aí pelo voto do relator, está bem claro lá que é do empregado. Não é do empregado, não é aquele transporte que a gente às vezes dá, e que é o transporte dentro do processo produtivo. Aí é da casa do empregado para a fábrica ou para a lavoura. Ficou bem caracterizado no voto. Eu acompanho o relator. Leonardo? Compreendi da mesma forma, presidente. Diversamente de outros processos que nós temos julgado, eu entendi que é o transporte da residência do empregado até a lavoura ou a usina. Então, eu acompanho o relator. Laércio? Desculpa, Marcos. Está bem explicado pelo relator e eu acompanho. Laércio? Acompanho o relator. Pedro? Eu voto pelas conclusões, presidente. Eu só não aceito aqui o crédito nesse caso porque a argumentação é genérica e não está comprovada. Da mesma forma como ele argumentou a questão do agrônomo. Então, meu voto é em outro sentido. É por falta de prova no transporte de funcionários para a lavoura e discriminação, né? Então, voto pelas conclusões, acompanho pelas conclusões. Ok, eu também acompanho o relator nesse item. Na verdade vai ser por unanimidade em relação às preliminares de nulidade de decadência. No mérito, o provimento é parcial. Não acabou ainda não, Paulo. Tem mais item? Não. Tem mais itens. Item. Tem o arrendamento rural e depois... Verdade. Tem mais itens. Desculpa. Arrendamento rural. Também já votamos. Marcos já participou do julgamento nesse item. Concordou também? Então, acho que nesse item também não há divergência, né, em relação ao voto do relator, que está está revertendo a glosa em relação ao arrendamento rural. Isso. E, por último, é o item em relação ao crédito extemporâneo de que foi negado pela decisão recorrida. Esse aí talvez já houve discussões, principalmente com a participação da Mara, mas também é um item que é melhor passar um a um. Elcio? Bom, em respeito à jurisprudência, né, que nós já temos aqui na turma, eu só tenho 1 ano e pouco de turma, mas isso se repetiu várias vezes, foi no sentido de admitir o aproveitamento extemporâneo, mas desde que comprove que ele não utilizou em períodos anteriores, sem necessidade obrigatória de retificar o DACOM. Então, meu voto é nesse sentido. Mas aí você está divergindo, né, Elcio? Exato. Divergindo. Você acompanha pelas conclusões, né? Ele não comprovou se utilizou ou não. Tem isso, né? Uma das formas de comprovar seria a retificação que ela não pode ser exigida. Há manifestação no sentido de que ela não é exigida a retificação desde que seja comprovado por outra forma, né? Eu acho que esse tem sido o posicionamento. Mas o Elcio divergindo. Leonardo. Que eu vou acompanhar a divergência, presidente. Marcos. Eu acompanho o relator. Laércio. A divergência está negando, né? A divergência Está dando. A divergência está dando. Ah, tá. A questão aí é só para reafirmar, Márcio. Você entende que não ficou comprovado ou simplesmente está rejeitando o direito sem a retificação de DCTF? Eu não sei se aqui ficou claro, mas no caso os dois, né? Porque ele não retificou e também não comprovou que foi utilizado.
Foi o que o Marcos já manifestou, né, aí. Mas eu gostaria de me pronunciar, porque o negócio é o seguinte, ele não provou que a prova não foi demandada, no meu modo de ver. E a fiscalização considerou, não tem DACOM, morreu ali, a fiscalização e assim, essa questão da prova, na jurisprudência que eu estou me embasando, ela nunca foi levantada. Mas não seria o ônus dele, Elcio? Aí, na hora de executar o acordo, ele vai ter que comprovar, caso seja essa tese vencedora. Na liquidação, né? Laércio, tá? Com a divergência. Parece que o Paulo travou? Não travei não, eu tô anotando. Pedro. O presidente, conselheiros, nesse caso aqui, eu também voto pelas conclusões, porque eu acho que é possível o aproveitamento do crédito extemporâneo, ainda que a DACOM não tenha sido retificada, né? Só que também não é tão flexível a questão, né? Porque se a gente não toma cuidado, a gente acaba permitindo o aproveitamento de um crédito que já foi aproveitado antes, né? Então, o crédito extemporâneo precisa ter um mínimo de um lastro, né? Seja contábil, seja fiscal, que não tem aqui no caso, né? Então, novamente, por falta de prova, eu negaria, por falta de prova, de dialética, eu negaria esse ponto aqui. Mas aí, conselheiro Pedro, nessa linha, é por isso que eu já tinha me pronunciado, eu não sei se ficou claro, mas eu posso fazer um parágrafo nesse sentido da prova, entendeu? Porque eu também acho que, mesmo ele não ter sido provocado, ele sabe, tem que conhecer a jurisprudência da onde que ele milita, né? Então, poderia ter se pronunciado a esse respeito. Então, posso colocar um parágrafo nesse sentido e aí você não faria pelas conclusões. Mas daí você tem que deixar claro, então, Márcio, se você ficar à vontade, que a retificação da DACOM por si só não é um impedimento. Então, entendi. Então é melhor. Entendi. Então é melhor. Conclusões, né? Fazer pelas conclusões. Mas aí você vai manter pelas conclusões, Pedro? Ele mesmo o Márcio fazendo essa retificação. Vou, porque entende que a retificação da DACOM é vital. Eu entendo que não. Eu também entendo que, no caso, o contribuinte ele tinha que ser diligência, porque se for um crédito que ele não utilizou no momento oportuno. Para ele utilizar posteriormente, se foi apontado pela fiscalização de que não houve a retificação do DACOM, ele deveria, então, provar por outros meios. Não simplesmente, olha, não preciso. Também nesse item eu estou acompanhando o relator Márcio. Então, em relação ao crédito temporâneo, foi mantido a glosa, tendo votado pelas conclusões, com essa proposta de alteração do Márcio, o Marcos, você mantém pelas conclusões? Não. Não, o Marcos não. O Marcos tinha acompanhado. Estou acompanhando o relator. Está acompanhando o relator, ok. Eu também estou acompanhando, mas o Elcio ainda quer se pronunciar. Não, é só um detalhe, no dispositivo, Márcio, caso você concorde, só fazer constar que observados os demais requisitos da lei. É nesse sentido que eu considero o extemporâneo, porque se ele não comprovar lá na hora de executar, ele não vai ter o direito, né? Ele vai ganhar só em tese, né? Se você concordar, só observar os demais requisitos da lei, ter sido adquirido pessoa jurídica, ter sido tributada, etc. Você concorda, Marcos? Mas estou olhando aqui o dispositivo, mas aí você fala de Você fala,
vírgula, observados os requisitos da lei. Não, sem problema. Sem Ok. problema. Sem problema. Tá. Bom, então nesse item, crédito extemporâneo, manteve-se a glosa. Acompanhou o relator Marcos, Pedro pelas conclusões e eu. Divergiram Elcio, Leonardo e Laércio. Bom, Nesse caso aí, foi por qualidade? não vai dar qualidade porque estamos em 7. Ah, tá. É que eu... Foi 4-3. 4-3. 4-3. Então, aí, a questão foi, a decisão é a seguinte, por unanimidade rejeitaram-se as preliminares, né, de nulidade, as preliminares de decadência e nulidade. No mérito, provimento parcial, para reverter glosas, por unanimidade, material de laboratório, produto de limpeza, ferramenta e arrendamento rural. Vencido. Os conselheiros Leonardo e Em Laércio. relação a veículo leve, Leonardo E Laércio. e Laércio. E também vencido em relação aos créditos temporâneos, os conselheiros Elcio, Leonardo e Laércio. Ok. Márcio, como eu não redigi ainda, só está anotado, depois atenção quando no dispositivo para a gente. Perfeito, não, tá, eu anotei aqui também. Perfeito. Ok. Vamos ao item 16 da pauta. Uns 5 minutos aí para ir no banheiro, presidente? 5 minutos? Ok, 5 minutos então. Obrigado. Por favor, apoio, interrompa a gravação.